Boa noite, povo de Deus. Tome assento em nome de Jesus. Vocês estão ouvindo bem, pastor? Pastor, eu estou ouvindo. Amém, meus queridos? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Amém. Abra sua Bíblia em João 14, 6. 14, 6. Se você tiver dificuldade para achar, pastor, onde está, João? Está no Novo Testamento. Levanta sua mão e o pessoal vai te ajudar. Amém, meu senhor? Amém. Todo mundo achou? Quero que todos vocês achem. Se você precisar de Bíblia, tem Bíblia ali no escritório, irmãos. É só você falar. Pastor, eu preciso. Eu não trouxe a Bíblia. Amém? Então vamos ler. E disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade E a e a vida. vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Olha aqui para o pastor, eu não quero que vocês fiquem olhando mais na Bíblia, tá bom? Por que, pastor, que o senhor fica aí fazendo isso? Fala isso. E aí ele tem lá, ele quer ler. E vamos devagar. Amém? Jesus, ele disse assim, ó, o próprio Senhor, ele disse, e disse-lhe Jesus: Eu sou o caminho. Glória a Deus. Glória a Deus. O pastor vai fazer uma pergunta, mas não responda para mim, responda para você mesmo. Se Jesus é o caminho, você tem andado no caminho dele? Porque ele disse que ele é o caminho. E tem muitas pessoas que estão andando em caminhos errados. E aprendam uma coisa, vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, pessoas que estão andando em caminhos errados, tem como as coisas dar certo na vida dela? Não vai dar, irmãos. Isso aí é comprovado. O Senhor está dizendo assim, ó, para todos nós que estão aqui, para quem está nos assistindo: Eu sou o caminho. Então, se Ele diz que Ele é o caminho, não adianta você procurar outro caminho, porque o outro caminho não vai ser o certo, não vai ser o verdadeiro, porque o próprio Senhor, Ele está falando conosco. Ei, eu sou o caminho. Preste atenção. O caminho que você tem que traçar. Preste atenção no caminho que você tem andado. Veja se o caminho que você tem andado é o caminho que Jesus tem passado. Vê se é o caminho que Jesus anda nele. É fácil de nós analisar. Porque se não for o caminho do Senhor, Ele nos ensina, se não for o caminho de Deus, não adianta nós andar nesse caminho, porque vai dar errado. Agora, se você andar no caminho que é Jesus, no caminho do Senhor, tudo tem que dar certo. Diga graças a Deus. Graças a Deus. Mas para isso dar certo, meus irmãos, nós temos que andar no caminho de Jesus.
Sabe por que muitas coisas não têm dado certo na vida de muitas pessoas? Porque ela tem andado sem caminho que não é do Senhor. E aí não tem como, entender. Eu sempre falo, todo culto vocês vão ouvir o pastor falar, a palavra de Deus ela veio para se cumprir. Queira ou não queira, ela vai se cumprir na vida de todos nós. Ah, pastor, mas eu não gosto. Ah, pastor, eu não tenho. Meu irmão, a palavra de Deus não vai mudar por causa de mim, nem por causa de vocês, nem por causa de ninguém que está assistindo, ela veio para se cumprir. Tem muitas pessoas que estão andando em caminhos errados e está vendo que o negócio está dando errado. A vida está dando, como se diz, indo tudo para trás. As coisas não estão dando certo, mas ela continua no caminho errado. Por quê? Porque é decisão dela. Jesus obriga você a servir a Ele? Não. Servir Jesus tem que ser por amor e por gratidão. Não é por obrigação. Mas Ele diz, eu sou o caminho, meu filho. Então se Jesus é o caminho, Ele está andando assim, ó. Você vai ter que seguir quem? Jesus. Não tenha dúvida disso. É simples de entender. É simples de entender, meus irmãos. Basta a pessoa querer entender. Sabe por que as pessoas às vezes complicam as coisas? Ela diz que não está entendendo. É porque ela não quer obedecer aquilo que a palavra diz. Ela quer fazer, você já viu pessoas dizer assim que ela quer servir a Deus do jeito dela, da maneira dela, que não é bem assim. Tem que ser do jeito da palavra, do jeito que Jesus nos ensinou. Andar no caminho dele. Pastor, tem outro caminho? Tem o de Satanás. Tem. Sim ou não, igreja? Tem outro caminho, que é o de Satanás. E o de Satanás, ele não leva a bênção, ele não leva no milagre, ele não leva na mudança de vida, ele não traz paz. É isso que as pessoas têm que aprender. E é isso que as pessoas têm que analisar. É a mesma coisa. Para muitas pessoas falam, pastor, mas como que você vai pedir uma informação, a pessoa te ensina o caminho, você não faz direitinho? Porque se você não fazer, você não vai sair aonde você quer. E espiritualmente é a mesma coisa, meu irmão. Jesus está dizendo, eu sou o caminho, meus filhos. Você me segue, que você não vai tropeçar, que você não cai em buraco, que você não vai ser enganado, que você não vai ser passado para trás, mas você tem que andar no meu caminho. Agora, cabe a cada um de vocês que está sentado aqui, a cada um de vocês que está nos assistindo, só basta obedecer. Pastor, eu tenho obedecido. Glória a Deus. Pastor, eu não tenho obedecido. Você paga o preço. Você paga o preço. Porque se você não obedecer, como você quer que as bênçãos de Deus cheguem na sua vida? Se você não obedece a palavra de Deus, se você não obedece a Deus, você vai obedecer a quem? O pastor? É lógico que não. A pessoa que ela não obedece a Deus, ela vai obedecer a quem? Ela vai temer a quem? É só pensar, meus queridos. E é isso que Deus ele quer fazer nessa noite, que nós pensamos no caminho que nós estamos andando. Se o caminho que nós estamos andando vai levar nós até, como se diz, lá na porta do céu, e o Senhor vai dizer assim, pode andar. Eita, você andou no caminho certo, hein? Ó, você veio no caminho que eu te ensinei. Glória a Deus. Agora, depende de mim, depende de vocês, depende de quem está nos assistindo. Qual o caminho que você tem andado? Qual o caminho que você tem andado todos os dias da sua vida, que você tem falado, eu vou andar nesse caminho, eu vou fazer isso? É o caminho do Senhor? Amém. Pastor, não é o caminho do Senhor, então, meu irmão, é bom você mudar de caminho.
Porque aquele que não anda no caminho do Senhor, ele vai ter consequência. É simples. O Senhor falou para o profeta: vai lá e profetiza, vai lá e levanta a mão lá, vai fazer lá e vai, a coisa vai acontecer. Você vai e volta, não come, não bebe. E o próprio Senhor falou com ele. Ele foi lá e fez o jeito que o Senhor mandou. Na hora de ir embora, como se diz, foi dar ouvido que não devia. E quantas pessoas que estão andando em caminhos errados, porque têm dado ouvido para pessoas erradas. Falar que é de Deus é fácil. Agora, veja os frutos que a pessoa tem dado. É só você olhar os frutos. Se a pessoa fala de Deus e não tem fruto, alguma coisa está errada. Aí o Senhor vai falar para ele, ele vai, encontra com um profeta, o outro profeta vai, come, bebe, e o que aconteceu? Morreu. Por que ele morreu? Porque ele saiu do caminho que o Senhor. E quantas pessoas têm morrido, têm perdido a vida, e quantas pessoas espiritualmente está acontecendo isso? Porque tem andado em caminhos errados. E nós sabemos, meus queridos. E nós sabemos quando nós erramos o caminho. Todos nós sabemos. Todos nós que somos adultos, que está aqui, que é adulto, todos nós sabemos quando erramos o caminho. Pastor, o que eu tenho que fazer? Você tem que mudar o caminho e falar com aquele que tem poder para perdoar e dizer: Senhor, eu não quero andar mais em caminhos errados. Não deixe ninguém influenciar você, não deixe ninguém dizer: esse é o caminho da alegria, esse é o caminho que você tem que andar. Você vai ser feliz andando nesse caminho. Que adianta você ter essa alegria no montanha aqui e na hora que perder a vida aqui, direto para o inferno. Pastor, mas como isso? Só você ler lá em Lucas 16. O homem era rico, vivia só, a palavra diz que a regalia, só a festona, só de carrão, e vamos, e o corpo comendo. Mas quando ele morreu, ele foi para o inferno. Ele foi para o inferno. Por quê? Foi o caminho que ele escolheu. Então, meus queridos, nós temos que prestar muita atenção nisso. Ver o caminho. Não deixe ninguém influenciar você sair do caminho de Jesus. Você já prestou atenção quando a gente estava no mundo? Dá para contar nos dedos e falou assim: ô, vai para a igreja. Ô, você tem que ir na igreja, cara. Ô, você tem que ir na igreja, fulano. Você tem que ir na igreja, fulano. Vai para a igreja. Às vezes a gente não consegue encher nem o dedo da mão de pessoas que falaram isso. Mas que disseram: não, é isso aí, né? Tem que curtir. Né? Curtir é couro. Né? Quando eu morava no Mato Grosso, daí curtia a cor de boi, fazer as coisas lá na fazenda. Curtir, não adianta você curtir aqui, viver do jeito que quer, e depois que não tem como chegar lá e falar: ei, Jesus, eu vim aqui no caminho. Não. Aí vai fazer igual o homem lá, o rei. Aí a Bíblia diz que aquele homem já estava em tormento. Então, meus queridos, preste atenção. Ensine as pessoas. Mostre para as pessoas o caminho. Você vê que a pessoa está andando no caminho errado, fale e ensina. E ora para que o Espírito Santo do Senhor venha falar no coração dela, para que ela venha andar nos caminhos de Jesus. Porque se não andar no caminho dele, não vai ter como chegar lá no céu também, não. Não vai. Porque a palavra de Deus, ela veio para se cumprir. Ele diz assim: eu sou o caminho. E é verdade. Olha como, é só a gente pensar, meus queridos. A pessoa está andando no caminho errado, e o caminho errado ele é cheio do quê? De mentira, de falsidade, de engano. Aí a pessoa está andando na mentira, está andando na falsidade, aí ela quer ver Jesus, ela quer ir para o céu. Não é assim que funciona. Nós temos que andar na verdade, nós
temos que andar na verdade, porque Jesus disse assim, ó, eu sou o caminho e a verdade. Então, meu irmão, é só nós pensar. É só nós pensar. Às vezes as pessoas dizem assim, mas eu tive que contar uma mentirinha, pastor. Foi só uma mentirinha. Ó, foi a mentirinha que abriu a porta para Satanás entrar na sua vida. Por que, pastor, que o diabo vai entrar através de uma mentirinha? Porque na minha Bíblia, na sua Bíblia, está escrito que ele é o pai Da mentira. Ele é o pai da mentira. Agora você quer ver uma coisa que bate forte? É porque a Bíblia diz assim, e aquele que mente É filho do aquele que mente é filho do diabo. Por quê, pastor? Porque Jesus disse que ele é a verdade, ele não é mentira. E às vezes a gente fala isso para a pessoa fica brava. A pessoa não aceita. A pessoa anda na mentira. Você fala para ela, olha, a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. E quem mente é filho. Você vê a gente pular alto. E muitas das vezes a pessoa diz, não, mas nem na igreja. Mas por quê? Porque está andando na mentira. Para se consertar e andar com Deus, às vezes abandona a igreja. Não adianta abandonar e andar na mentira. Tem que andar na verdade, que é Jesus. E ele diz assim, ó, a verdade e a vida. E a vida, meus queridos. É isso que nós temos que pensar, é isso que as pessoas têm que pensar. Que Jesus, ele sendo o caminho, a verdade e a vida, meu irmão, então não tem outro. Se eu quero ter paz, eu tenho que andar nos caminhos de Deus, eu tenho que andar na verdade. Se eu quero ter uma vida, a vida eterna, eu tenho que estar com Ele. Porque aquele que não andar com Ele, aquele que não morrer nele, esse também não terá a vida eterna. A vida eterna. Isso é muito sério, meus irmãos. Aquele homem, aquele rico, ele não teve a vida eterna, ele só teve a vida, como se diz aqui na terra. Porque se ele tivesse a vida eterna, ele não estaria queimando no fogo do inferno. Ele não estaria em tormento. Então, o Senhor, ele quer que nós pensamos. Às vezes é só a pessoa pensar, para lá, qual o caminho que eu estou andando? Eu estou andando no caminho da perdição, da cachaça, das drogas, da bagunça. Para lá. Como que você quer que Deus te abençoe? Pastor, mas a carne é fraca. Eu aprendi uma coisa. Aquilo que eu não posso, se eu pedir para Deus, Ele me sustenta. Glória a Deus. Aquilo que eu não quero, se eu falar, eu não quero, e você determinar e ficar firme, Jesus vai te abençoar. Agora você tem que ser firme. Porque se você não for firme, Jesus diz assim, estáis firme, conforme foi liberto. Porque a Bíblia diz que o diabo ele é o tentador. Ele vai tentar todo mundo. Agora, se você estiver firme, se você estiver andando no caminho, na verdade, meu irmão, ele não te pega. Agora, se você estiver fora do caminho, é fácil demais. É fácil demais ele te pegar. E ele pega. Ele pega. Porque quantas pessoas a gente vê, a pessoa caiu, porque ele não estava no caminho. Se você se alimentar bastante, você toma, a pessoa às vezes caminha, toma bastante, ela fica forte, não fica? Espiritualmente a mesma coisa. Se você se alimentar disso aqui, da palavra de Deus, meu irmão, o diabo não te derruba. Mas se você não se alimentar, se você não ouvir, a palavra de Deus diz que a fé, ela vem por ouvir e ouvir da palavra. Ela
Se eu quero ter uma vida abençoada, eu tenho que andar nos caminhos de Deus. Sabe? Eu tenho que andar no caminho, eu tenho que andar na verdade. Agora, às vezes a pessoa quer andar só na mentira, só no engano, só na falsidade. Aí quer que Deus abençoe. Aí ela fala assim, eu vou mudar de igreja, que Deus não está me abençoando. Ela pode caçar a igreja uma por mês. Porque Deus, Ele é Deus de justiça, Ele é Deus de compromisso. Ele não vai mudar a palavra dele porque a pessoa, eu vou lá para outra igreja que lá está abençoando. Não, anda no pecado para ver se Deus vai te abençoar. Anda no engano, anda na mentira para ver se vai abençoar. Não tem esse negócio. Tem que andar com Jesus. É fácil, meus queridos. É só nós ler a Bíblia. Se você quer ter uma vida abençoada, é só nós ler a Bíblia. É obedecer. Agora, tem pessoas que não querem ter obediência. Como que Jesus vai abençoar? Como que Jesus vai mudar a vida dela? Não vai mudar. Não vai mudar. Ela vem na igreja, ela pode ficar 30, 40 anos. Se ela não andar na verdade, se ela não andar nos caminhos do Senhor, não vai mudar. Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. A Bíblia diz que eu tenho que resistir o diabo. Ele fugirá. E ele Fugirás. Mas eu tenho que resistir. Eu tenho que resistir. Porque o diabo ele só vai mandar a gente fazer aquilo que a gente foi liberto, aquilo que a gente gostava de fazer. Então nós temos que ficar firme. Você tem que determinar dentro do seu coração, dentro de você, eu não quero e não vou fazer. Às vezes as pessoas dizem, pastor, não é fácil. Mas eu tenho vários exemplos de várias pessoas. O meu sogro era falecido, mas um dia ele falou, eu não vou fumar mais. E aquele homem nunca fumou. O vizinho meu lá do lado, lá onde eu moro, ele fumou mais de 40 anos. E ele disse, Marquinhos, a partir de hoje eu nunca mais vou fumar. E ele nunca mais fumou. Porque ele determinou. Foi fácil? Não. O pastor, antes de eu me converter, eu disse, eu nunca mais eu vou beber. E eu nunca mais, desde 2002, eu nunca mais coloquei uma gota de bebida na minha boca. E vai ser assim até o dia que o Senhor me levar. Vai ser assim até o dia que o Senhor me levar. Por quê? Porque aquilo me trazia problemas, aquilo me trazia contendas, trazia as brigas. E aquele caminho eu vi, um dia um servo de Deus me mostrou que esse caminho não era o caminho que Jesus queria que eu estivesse andando. E eu disse, então eu vou mudar esse caminho. Palma e glória eu mudei. Pastor, foi fácil? Não. Não é fácil. Mas é só você ver como você está vivendo uma vida toda danada, uma vida de problemas, de luta, de dívida, de brigas. Aí a pessoa diz, não, eu vou ficar aqui nesse caminho, pastor, é que eu gosto de ser assim. Eu gosto de briga, pastor, eu gosto de tomar uma, eu gosto da doença. Só que você está no caminho errado. Agora com Jesus é diferente. Com Jesus é diferente. Então, meu irmão, é só nós ver o caminho que nós estamos andando. Eu tenho. Não minta, não engane, não passe os outros para trás. Não ande no caminho errado. Pastor, eu andei. Então muda. Você já pega outro carro. Tem duas pistas. Tem uma que é contramão. Anda na contramão para você ver o que acontece. O que vai acontecer? Acidente. Vai acontecer um acidente. Já você vai achar um de frente. Toma. Bateu. Por quê? Você está na contra. E quantas pessoas, às vezes, que estão nos assistindo, ficam andando na contramão de Deus?
e quer que as coisas dêem certo. Meu irmão, as coisas dão certo na nossa vida, nós não podemos andar na contramão, porque se andar na contramão vai dar problemas, vai causar acidente, vai trazer problemas na nossa vida. Mas se você andar na mão certa, que é Jesus, Ele te garante que você vai chegar até o fim. Glória a Deus. Amém? Amém. Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Pastor, e se eu andar na contramão? Sabe quem que você vai encontrar? É forte. É só você voltar sua Bíblia aí no 10, em João 10. Você vai ver quem anda na contramão, quem vai encontrar, quem ir para frente. Você estava no 14, você volta no 10. A Bíblia diz assim, ó, 10. O ladrão não vem senão a roubar, matar, destruir. Anda na contramão. Anda no caminho que não é de Jesus, para você ver que você vai encontrar pela frente. Ai, pastor, mas não é bem assim, não, meu irmão. Não foi eu que escrevi a Bíblia. Não foi eu que escrevi, que está escrito aqui. A Bíblia foi inspirada por Deus. Ele usou várias pessoas para escrever isso aqui. Pessoas que tinham santidade com Ele. Tem muitas pessoas que estão andando na contramão e ela quer ter bênção. Ela não vai ter bênção. Ela vai encontrar isso aqui, ó. E a Bíblia diz que o ladrão é quem? Satanás. É Satanás. É só andar na contramão, acontece isso. É só sair dos caminhos de Deus, acontece isso. Ou não acontece? Acontece. Acontece. Satanás tem destruído muitas famílias, tem matado às vezes jovens, matado homens, mulheres, crianças, tem matado muitos. Mas por quê? Muitos casamentos destruídos, muitos filhos na cadeia, mas por quê? Porque não estavam andando no caminho de Jesus. Porque se estivesse andando nos caminhos do Senhor, não estaria dentro de uma cadeia, não estaria às vezes dentro de um cemitério, porque andou no caminho de Satanás, andou no caminho que é onde tem morte, aonde tem roubo, aonde tem mentira, aonde você vê que o negócio tem as coisas fáceis, tudo isso é do caminho de Satanás. Então, meus queridos, é só a gente pensar. É só pensar. Não, pastor, eu não quero isso para a minha vida. Glória a Deus. Deus seja louvado. Deus seja louvado. Talvez você saia daqui e fale, pastor, não foi para mim, mas tem muitas pessoas nos assistindo. Nós não conhecemos o coração um do outro, só Jesus conhece. Porque quando ele me deu a palavra, ele sabia que alguém teria que ouvir o que ia ser ministrado aqui nessa noite. Talvez não pode ser vocês, mas talvez alguém que está assistindo, alguém que está aqui dentro. Então, olha bem o caminho que você tem andado. Olhe o caminho que alguém, às vezes as pessoas têm dirigido você. Talvez você já viu aquele negócio, a pessoa às vezes não quer ir naquele caminho, mas ela fala, eu fui porque o fulano ficou falando, eu fui porque a fulana ficou falando, eu fui, mas eu não queria ir, porque você foi. Não, não, eu não vou, eu não quero. É a mesma coisa a pessoa chegar e dizer assim, ô, toma uma cachaça, toma uma cerveja aqui comigo. Ela vai escutar da minha boca, não, eu não tomo, eu não quero. Não, mas você não é meu amigo, não vem com esse negócio. Eu não preciso provar para você, encher na cara, que eu sou seu amigo, que eu sou sua amiga. Ah, mas se você não fazer isso, você não gosta de mim. Não é assim. E quantas pessoas têm caído nesse tipo de conversa?
Mas você é meu amigo desde a infância, eu gosto tanto de você. Gosta e manda fazer coisa errada. Gosta, mas manda ir para o caminho do capeta. Pastor é forte? Não é forte. A coisa, Jesus, ele tá, como se diz, a porta batendo para o povo acordar, irmãos. Às vezes a pessoa está dormindo, ela está vendo que está andando no caminho errado, mas continua, está achando que vai dar certo. Não vai dar certo. Porque se eu sair do caminho do Senhor, eu dou legalidade para o ladrão entrar. Eu dou legalidade para o ladrão matar. Eu dou legalidade para o ladrão destruir. E tudo isso quem faz é Satanás. Então é só a gente parar e pensar. Eu sempre falo assim, se a pessoa ela gosta de você, ela não vai mandar você fazer coisa errada. A pessoa que ela gosta de você, ela nunca vai dizer para você matar ninguém, ela não vai mandar você fazer coisa errada. Tá certo? Mas o invejoso, o mentiroso e o falso, ele fala isso mesmo, medo do pau. O cara gostou desse trem, ó. Demorou para você acabar com esse negócio? Demorou, você tem paciência demais. Larga de ser bobo, larga de ser boba. Esse tipo de pessoas, elas não são sua amiga. Porque depois que a coisa acontecer, não adianta você dizer assim, não, foi meu amigo que mandou, foi meu amigo que falou. Não, é você que vai responder. É aquele negócio, é você que vai pagar o melhor. Então, meu querido, toma cuidado com conselhos errados, com pessoas que querem tirar a gente do caminho de Deus. Às vezes não precisa falar muita coisa não, é uma palavrinha pequena, que às vezes a pessoa fala e aquilo te machuca, e aquilo entra na sua mente e desce no seu coração, aquilo te machuca. E às vezes essa palavrinha, se você não estiver firmado no caminho de Jesus, ela pode tirar você da sua cabeça. Não deixe ninguém falar que você não vai conseguir, que você não pode, que não vai dar certo, não. Você tem a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus na minha vida, que se eu andar nos caminhos dele, se eu obedecer a ele, vai dar certo. Amém? Volta lá em Deuteronômio 21. Vocês prestou atenção na hora que a Daiane estava louvando aqui? O que ela estava falando? Deuteronômio capítulo 28. É no comecinho da Bíblia, eu acho que é o quinto livro da Bíblia, se eu não estiver enganado. Acha aí, irmãos. Amém? Então vamos ver. Isso aqui é para quem anda nos caminhos do Senhor. Quem tem obediência com o Senhor. Amém? Diz assim: que será que se ouvis a voz do Senhor, teu Deus, e tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, eu te ordeno hoje. Diga graças a Deus. Presta atenção no que vai acontecer. O Senhor, o teu Deus, te exaltará sobre todas as nações. Diga graças a Deus.
Presta atenção no 2, meus queridos. E todas estas bênçãos virão sobre ti. Diga graças a Deus. E todas essas bênçãos virão sobre ti. E te alcançarão. Agora vamos acabar de ler. Quando ouvires a voz do Senhor teu Deus. Você viu como é fácil ser abençoado? É só andar nos caminhos do Senhor. É só andar nos caminhos dele. É só andar na verdade. É só ouvir a voz dele. Cuidado. Cuidado com o tipo de voz que você tem ouvido. Pastor, eu estou ouvindo umas vozes estranhas. Meu irmão, então toma cuidado. Você tem que saber. Você tem que saber. Eu sempre falo isso. Pode pegar qualquer criança daqui e colocar lá na sala, eles todos lá, e mandar um gritar, que a mãe vai saber quem é. O dela. Esse aí é meu filho. Porque conhece a voz. E assim no mundo espiritual, nós temos que conhecer a voz de Deus. E ele tem que ouvir a nossa. Aí a Bíblia diz que a bênção vai vir e vai nos alcançar. Mas nós temos que obedecer, ouvir a voz dele, andar no caminho dele. Pastor, e fora dele? Está lá no João 10. 10. É só morte e destruição. Então ensine as pessoas, meus queridos. Ensine, mostre para ela. Se você vê alguém andando nos caminhos que não é de Deus, mostre para ela. Pastor, e se ela não querer, já passa a ser problema dela. Você mostra, você ora, continua orando. Agora, se ela não quer, não posso fazer nada. Eu prego a palavra, eu mostro o caminho. Agora, se você quer andar no outro caminho, só que você sabe que leva a destruição, sabe que leva a morte, sabe que leva a miséria, sabe que leva a enfermidade. Meu irmão, para que eu quero andar no raio de um caminho desse? Eu não posso andar nesse caminho. Eu tenho que andar nos caminhos do Senhor. Porque Ele diz, é palavra do Senhor. É Ele que está dizendo, ó, as bênçãos, ela vai vir e vai te alcançar. Amém. Ela vai te alcançar. Ela vai te alcançar. Eu vou te abençoar. Só que nós temos que aprender uma coisa. É esperar no tempo de Deus. É esperar Ele fazer a bênção. É a mesma coisa que construir um prédio. Você faz um prédio desse aqui dentro do dia. Você ergue essas paredes, você ergue tudo, põe tudo, deixa tudo funcionando dentro do dia. Não é assim que funciona. Você tem que preparar o terreno, você tem que fazer, você tem que... E assim. E muitas pessoas às vezes não têm tido paciência para esperar Deus preparar a bênção. Então espere. Se você anda nos caminhos dele, você anda na verdade, você pode ter luta, se luta nós vamos ter. Mas lembre de uma coisa, se você tem luta, você tem Deus, você tem vitória. Amém? Se você tem luta, você tem o Senhor, Ele vai te dar vitória. Pastor, mas por quê? É só você olhar. É só você olhar para Davi. É só você olhar para Daniel. E você vai ver se eles teve vitória ou não. Olha para José. Eita, rapaz, que terrível. Mas também ele chegou na onde Deus falou que ele iria. Porque a Bíblia diz que o Senhor era com Ele. E assim tem que ser na minha vida. E assim tem que ser na sua vida. Na vida de quem está nos assistindo. Se o Senhor for na minha vida, for na sua vida, meu querido, pode ter certeza que a vitória vai chegar. Amém? A prova não importa, não. Amém, Senhor? Guarde isso no seu coração. Guarde isso. Verifique. A Bíblia diz que nós temos que examinar nós mesmos. Pastor, eu andei no caminho errado essa semana. Então não ande mais. Então muda. Muda.
Por quê? Porque antes que te dê problema. Não, pastor, eu já mudei. Deus seja louvado. Se você quer ter bênção, meu irmão, vai nos caminhos do Senhor. Porque você pode passar problemas aqui, mas um dia você vai chegar no céu e lá não vai ter mais problema. Lá vai ser só louvores, lá vai ser só glória, lá não vai ter doença, lá não vai ter conta para pagar, lá não vai ter enfermidade. Glória a Deus. Por quê? Porque você já venceu tudo isso aqui. Então lá você vai viver só na glória. Mas cuide para que você chegue. Cuide que a sua família chegue. Mostre a verdade. A verdade é Jesus. O caminho é Jesus. A vida é Jesus. Quem ressuscita é Jesus. Quem dá a vida é Jesus. Meu irmão, nós precisamos mais só de Jesus. Glória a Deus. Eu só preciso de Jesus. Porque ele diz assim: eu sou o dono do ouro, eu sou o dono da prata. Sou eu que dou a alegria, sou eu que dou a paz. Sou eu que curo, sou eu que faço milagre. Então eu só preciso ter Jesus. Vocês que estão aqui, vocês que estão nos assistindo, só precisamos ter Jesus na nossa vida. Amém? Você põe de pé e eu quero orar com vocês. Agora é o momento de você falar com Deus. Agora é a hora de você conseguir se ligar com Deus. Se conecta com Ele. Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te louvamos, te agradecemos, meu Deus, porque sabemos, meu Deus, que o Senhor é o Deus da providência. O Senhor é um Deus de poder, meu Deus. O Senhor é um Deus que cura. O Senhor é um Deus que transforma. O Senhor é um Deus de milagre. E nessa noite, meu Pai, eu não sei o que essa pessoa está precisando. Eu não sei se é uma cura, se é qual tipo de milagre que essa pessoa necessita. Se é na vida financeira, se é na área sentimental. Eu não sei, meu Deus, a necessidade de cada um. Eu não conheço, meu Deus, a necessidade dessas pessoas que estão nos acompanhando, meu Deus. Mas o Senhor conhece cada um pelo nome, pelo sobrenome. O Senhor conhece mais do que eu, meu Deus. Então eu peço ao Senhor nesta noite, ensine o seu povo a andar nos seus caminhos. Porque no seu caminho há bênção, no seu caminho há milagre, no seu caminho há paz. Mas nós acabamos de ver, Senhor, que fora disso é só destruição, é só morte. E quantas pessoas ainda têm andado em caminhos errados, caminhos estranhos, Deus, que não são do Senhor. Mas nessa noite, meu Pai, o Senhor trouxe cada um aqui, meu Deus, para mostrar esse caminho que é o Senhor, para mostrar a verdade que é o Senhor, para mostrar, meu Deus, que o Senhor está no controle de todas as nossas vidas. Oh Jesus, eu não sei qual milagre essa pessoa precisa, mas eu sei que o Senhor é poderoso para realizar. Então faça, Senhor, um milagre na vida de todos, em nome de Jesus. Continue com seus olhos fechados. Se de repente ouvir a Deus e os mandamentos teus, obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações. Dia passar, eu não correrei atrás.
nós andar na sua presença, se o Senhor for conosco, Deus, essas coisas vão acontecer em nome de Jesus. Diga amém? Olha para mim, Senhor. Amém, meus queridos? Tome assento em nome de Jesus. É simples e fácil. É só obedecer. Amém? É só obedecer. Agora, se você não obedece, você já sabe o resultado, está no João 10. Amém?